O que que ocorre, né, nas nossas vidas? A gente vê a preocupação, né, das pessoas, tanto governamentais, de todos os países, de todas as nações e línguas, né? Os governos e os religiosos e as pessoas de bem, né, que se preocupam a ciência, né? Vamos colocar o restante como ciência. Os maiores fontes de preocupação hoje são os religiosos, os governamentais e a ciência. A ciência é um ponto que responde toda explica, dado assim. Quando o governo não responde e o religioso não responde, isso daí em grupo, né? São separados grupos, por exemplo, grupo religioso, grupo governamental e grupo científico. Quando existe algo que é bactericida, né? Algo que contamina o mundo na ideia, no pensamento, nas ações, que desvirtua, que deixa a pessoa perdida sem uma direção, né? É colocado o Deus Pai, né? O governo como uma lei que dá a segurança de polícia, hospitais e tudo mais. E a ciência, que é algo que é um estudo diferenciado. Então, a ciência, ela é representada por laboratórios. A igreja, por, como que eu vou dizer? Santuários, né? Santuários de pedra. E o governo é pelo representante da cidade, da Câmara do determinado local, que é um grupo. Por exemplo, nós temos o prefeito, a pessoa que cuida da Câmara, aí entra, né? No governo entra polícia, bombeiro, né? Toda essa parte. E a parte de exercícios como água, luz, né? Informação, TV, essas coisas. Então, tudo isso está englobado com o governo. Canais de TV, redes sociais, isso é tudo ligado ao governo. A religião tem a sua equipe num todo, que é um grupamento de todas elas, sem exceção. Todas as religiões, elas estão unidas, né? Na verdade do Criador. Elas são julgadores da verdade, mas que na verdade não é, mas eu vou chegar lá. E tem a ciência, que é o inexplicável na cabeça do homem, porque o homem não tem um conhecimento, um aparato, né, para dar essa palavra X do desconhecido. Então, como que a gente analisa isso, né? Esses homens, toda essa equipe, inclusive o exército, que é de grande, que entra na parte governamental, nós temos o naturalista, que foge da religião e que também vai para o lado do governo. E tem também, ele foge também por espiritualismo, né? Então veja bem, quando você engloba essas separações, o Pai Deus nos mostra que o que vai acontecer? Esses homens, eles estão se separando, mas na verdade não se tem uma única resposta, porque a resposta é toda agrupada. A ciência está envolvida com a religião está envolvida com a parte governamental e todos os seus carregadores, né? Água, luz, telefônica, tudo. Então, para você ter um bom resultado nessa parte governamental, você vai ter que ter os religiosos que estão separados num grupo de religioso. Para você ter uma contrapartida na ciência, você vai tem que estar livre de religião, porque a religião não aceita a ciência como. Por quê? A ciência vai contra as ações do Pai Deus. Ela explica o cosmos, ela explica, mas dentro da religião tem os que seguem esse amor pelo cosmos. Então ele já vai, a magia, eles vão se ligar com a ciência. Então a ciência, a religião e o governo, eles têm que se tornar um governo único para poder ter sucesso.
E foi levado isso adiante como uma coisa ruim. Por quê? Para que houvesse guerra. Mas na verdade é um governo único. O Salvador Messias, ele une todas essas unidades. Ele é o laço. O Salvador é o laço que dá o nó e junta toda essa verdade misturada com a mentira. Então ele vai fazer essa separação de verdade com mentira, através do Espírito da verdade, que é o Pai Deus na terra, agindo em seus filhos. Não tem a condição de chegar a um resultado denominal concreto e único dentro de tantas saídas numéricas inexplicáveis. A ciência não vai explicar a matemática infinita. A matemática, ela é infinita. A ciência não vai explicar. Isso se jogaria à magia, e magia não existe. A religião, ela tem um parâmetro sólido da palavra do Pai, certo? Mas ela peca por necessitar da informação base de um cientista para combater uma doença que elas mesmas, essas próprias pessoas criam. Então, o que acontece? A própria religião dá ênfase na ciência, pedindo permissão, né, de uma comprovação de um laboratório para curar o que ele crê que é o Pai que cura. Então, os religiosos caem em tentação quando eles dão a resposta solicitada à ciência, porque a ciência não crê no Pai Deus. Então, vamos supor, quando você vai atrás de uma vacina de laboratório autorizada por um meio da ciência, você está confirmando que o Pai Deus não existe, colocando a magia acima da palavra. E você cai, entendeu? Você peca. E quando a ciência que não crê nesses homens religiosos que têm a palavra do Pai e não aceitam que deles também vem a cura, a ciência cai. Ela perde. E os governantes, eles têm a lei, que é uma base que o mestre não derrubou. O mestre deixou: dê a César o que é de César e dê ao Pai Deus o que é do Pai Deus. Então os governantes estão atrás da verdade, de descobrir a verdade para poder exercer a melhora na terra. Não tem como derrubar o governante, porque o Pai Deus deu poder a eles. O Pai dá poder através dos seus filhos, que são adotivos, e escolhe o seu governante para assumir no país. É uma terra dada como herança aos filhos e é colocado um líder. Então os governantes não pecam, porque eles não têm nada fora da palavra do Pai. Eles não seguem religião e não seguem a ciência. Mas a partir do momento que eles colocam o governo em base religiosa e base científica, eles vão entrar no erro. Então eles precisam sair do meio desse povo, como o mestre falou: saia do meio da sua parentela e vai viver em novidade de vida e praticar as boas obras. Então, se o governo quiser ter sucesso e não continuar teimando, ele tem que se afastar do mal, ciência e religião, porque elas brigam entre si e não têm a resposta, porque a resposta está na lei, na ordem, na bandeira e no país, e tem um que governa, e esse terá que tomar decisões. Então, analise o que eu disse, pense que vocês vão encontrar a saída. É simples e fácil. O mestre lá, quando ele veio, ele já respondeu: basta seguir o que ele falou. Dê a César o que é de César e dê ao Pai o que é do Pai. O Pai é a fé, a liberdade através do Salvador Rei, que ninguém é maior do que ele. Não existe uma instituição, uma religião maior do que o Salvador, nosso Rei, que nos libertou do mal e trouxe ao Pai. E a ciência jamais crê no Salvador e no Pai Deus, então ela é impossibilitada de dar regras aos filhos verdadeiros, porque os herdeiros são os filhos, e eles não têm força com os filhos. A ciência é derrubada quando ela quer ultrapassar o limite de exercer
a cura, porque a cura é o Salvador. E o religioso peca porque vai atrás da cura da ciência. Então, só sobrou o governamental. Se o governamental sair da regra do pai e for atrás desses dois sistemas, ele vai ser contaminado. Ele tem o maior poder, que é a informatização, a TV, a água, a energia, os cidadãos de bem, que deixarão as igrejas para seguir o que o Pai Deus ensinou. Pai no entendimento, Salvador como rei, e o governante de 4 em 4 anos ser trocado e fazer o seu melhor para a população. E é isso, não tem mais nada a ser explicado. Um abraço.